Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou o Luca Leal. Opa! Está começando o Enquadrando, podcast feito por amigos apaixonados por cinema e editado por nosso querido Thiago Miro. Hoje temos aqui Luca Leal, nosso convidado mais leal. Eu não poderia deixar de fazer essa piadinha infame. Obrigado, Luca, de novo por você estar aqui participando do Enquadrando, viu? Tamo junto, esse é um espaço que eu sempre gosto de estar. É um papo aprofundado sobre os filmes, é uma oportunidade que eu tenho de mergulhar nessas obras, então eu gosto pra caramba. Que isso, que maneiro. Ó, episódio de hoje do Enquadrando é sobre As Pontes de Madison. Heaven sends a song through its doors. Um filme dirigido e estrelado pro nosso pistoleiro favorito, Clint Eastwood. Tem também, obviamente, Meryl Streep, que tá aqui fantástica. E aí eu já faço uma perguntinha, por que dessa escolha, Luca? As Pontes de Madison. Cara, eu sou uma pessoa um tanto quanto indecisa, então quando você me deixou essa possibilidade de escolha, eu fiquei muito confuso e muito dividido em qual filme escolher. Eu tava entre o Edifício Master, que é um filmaço que eu adoro, o Dublê de Corpo do Brian De Palma. Caraca, maneiro, né? O As Pontes de Madison veio na minha cabeça não só por eu gostar pra caramba do filme, é um queridinho, mas pelas possíveis discussões que ele abre, né? É a presença da Meryl Streep, do Clint Eastwood, e é ele fazendo um filme muito diferente do que a gente tá habituado quando pensa nesse nome. Então foi muito pensando nessas possibilidades, as portas que esse filme de certa forma abre. Olha, e vou te falar que você conseguiu resolver no Enquadrando uma injustiça gigantesca, porque não tínhamos gravado nenhum Clint até hoje. Nossa senhora. Olha que absurdo. E vocês estavam ali nos anos 2000, que é onde ele entregou algumas obras-primas, né? Não é? Cara, quando eu fui anotar aqui, né, que eu vou falar que foi dirigido pelo Clint e tal, quando eu fui ver os filmes dele, eu falei, nossa, a gente não falou de nada dele, só tem filmaço. Só filmaço. Meu Deus do céu, só filmaço. Olha, entrou aqui na nossa plateia, aqui no Discord, a Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bem com você? Se você quiser participar e também assistir a nossa gravação na nossa plateia aqui no Discord, é só você entrar no nosso Apoia-se. No Apoia-se do Enquadrando, você vai contribuir lá com R$10, você já pode participar do Discord e ver nossas gravações, acompanhar na nossa plateia. E vai ser mencionado aqui. Olha que maravilha. Então vamos lá. Clint, que dispensa comentários, ele ainda é relevante, com mais de 70 anos de carreira, isso é assustador. Recentemente ele dirigiu Jurado número 2 com, acho que 94 anos, isso é inacreditável. E ele tem inúmeras pérolas, como Os Imperdoáveis de 92, Menina de Ouro de 2004, Sobre Meninos e Lobos de 2003, e nós não temos nenhuma gravação do Clint Eastwood até agora, né, por conta do nosso Luca Leal. Cara, eu realmente, eu estou um pouco constrangido, não vou mentir não, cara, como é que pode, cara? Inacreditável. Que erro. Culpa do Fábio, porque era ele que tinha o método, ele que tinha essas paradas aí, ele que meio que decidia, culpa dele. Não tá participando? Bota a culpa toda no amiguinho e é isso aí, mas... É isso aí. É maneiro, cara, como esse cara conseguiu se reinventar dentro da indústria, né? Ele começa como um ator de faroestes e filmes policiais que vão ali muito pela superfície, é o filmezinho de ação do tiroteio, e de repente ele se torna um dos grandes diretores da história, e muito talvez pelas influências que trabalharam com ele, né? Ele trabalhou com muita gente de peso, é o Sérgio Leone. Sim, pô, não é qualquer um, né? Então ele, de certa forma, enquanto tava nessa superfície, ele tava estudando, ele tava ali de olho, e quando entregou em alto nível. Em alto nível. Concordo muito, assim. Eu acho que quando ele entrega Os Imperdoáveis, eu acho que ali ele deu uma cartada. Ele falou, olha só, meu ciclo no faroeste termina, e terminou da melhor maneira possível, né? Na verdade, ele quase conclui um arco do próprio gênero, o que é excepcional, né? Um filmaço, tem que ser feito aqui. E aí ele parte, como você falou, pra uma aventura, assim, de se embrenhar em gêneros que ele não estava habituado e mostrar também o quão bom ele é também como diretor, né? Talvez ele seja melhor diretor do que ator. Um cara completo, assim. Cara, é excepcional. Eu achei muito interessante tua escolha. Fazia muito tempo que eu não vi esse filme, na verdade, muito tempo mesmo. Eu não lembrava mais meu envolvimento emocional
emocional com o filme, nada disso. E eu fui no filme, assistir o filme pensando, caraca, mano, Clint Eastwood como um par romântico da Meryl Streep, num romance, cara, como é que vai ser essa parada? E ele manda muito bem. É impressionante, né? Tipo assim, claro, ele faz um cara um pouco mais fechado, né? Dentro de uma linha que tem suas semelhanças ali com o perfil dele. Mas ele entrega ali, quando ele tá apaixonado, sabe? Tipo, quando ele tá envolvido, ele tá envolvido. Eu vi até, assistindo uma crítica, eu vi alguém comentando que acha ele, quando ele não está falando, ele é impecável, mas ele acha que o diálogo ele entrega, sabe? Ele tá talvez um pouco mais inseguro, na hora da entrega do diálogo não sai tão natural quanto ele, por exemplo, sem o diálogo, em silêncio e tal. Um pouco duro. Cara, eu não senti tanto isso não. Eu acho que no geral ele tá muito bem, né? Até nos diálogos, assim. Ele manda muito bem. E é curioso isso que você falou, né? De ver ele fazendo um par romântico nessa idade. É algo curioso pra toda a indústria. A terceira idade pouco é explorada com esse viés mais romântico, tentando trazer uma sedução, ainda mais numa trama que envolve traição. Você trazer isso com esses atores já veteranos é um tanto quanto curioso. Mas falando especificamente no caso do Clint, eu acho que ele sai um pouco na frente, porque por mais que os seus personagens anteriores não fossem tão melodramáticos, eles tinham um charme. Eles tinham um olhar, eles tinham uma sedução ali. Ele era o homem sem nome, mas ele sempre conquistava alguém ali daquela cidadezinha do Velho Oeste. Ele era o policial que se envolvia com a testemunha. Ele sempre teve isso, então de certa forma ele recicla um pouco desse charme e traz uma humanidade que aí sim a gente não tava tão acostumado de ver, uma vulnerabilidade. Eu acho que essa é a palavra melhor, porque ele se envolvia com as mulheres, sempre se envolveu ao longo da sua filmografia, mas aqui ele sente dor por ela. Aqui ele se abre a um ponto onde aquilo ali se torna uma problemática pra ele, de certa forma. Sente. Cara, muito bem pontuado. É bem interessante mesmo como ele já flertava, né? Com seus romances. E eu acho que a gente vai falar disso muito melhor, obviamente, depois da sinopse, que será avaliada por nosso amigo Luca Leal, mas eu acho muito interessante que é uma virada mesmo, assim, quando ela começa a pressioná-lo, né, depois que eles transaram e tal, e no dia seguinte ela tá pressionando ele, tipo assim, e aí, mas o que você quer? Qual é a tua, então? É isso, você mais uma? Ali tem uma virada que ele vai, de fato, revelar suas vulnerabilidades, porque ele foi atingido profundamente, talvez, como ele falou, nunca tenha sido atingido daquela forma, e eu achei que a partir dali é um Clint vulnerável, cara, que a gente nunca viu nessa forma, né, e é muito interessante, e aí vai ter o ápice máximo dele na chuva, naquela tempestade. Nossa, cara, que cena. Vamos falar no momento certo, mas que cena maravilhosa. Muito bem pontuado. Vem cá, gênero faroeste é um gênero que você particularmente gosta. Nesse dia vi você fazendo um stories ali falando sobre no tempo das diligências, né? Então eu imagino que você curta. Como é que é a tua relação com o faroeste em si? Então, curioso você perguntar isso, porque eu tô num momento de descoberta ou redescoberta do faroeste. Sempre foi um gênero que, por mais que estivesse ali, nunca esteve entre os meus favoritos e nunca esteve entre aquele gênero que eu mais explorei, que eu mais fui atrás de conhecer. Eu conheci ali a superfície, o Sergio Leone com os filmes do Clint, e tinha ouvido falar de um tal de John Ford no passado, Howard Hawks e tudo mais, Nicholas Ray. E esse ano, na verdade, ano passado, eu coloquei na minha listinha de desejos pra 2025 explorar mais do faroeste. E é o que eu tô fazendo nesse momento. Então eu tenho voltado muito e vendo vários filmes dos anos 30, 40, 50, conhecendo um pouco mais desse gênero que é tão importante pra filmografia do Clint, e venho inclusive abordando tudo isso lá no meu canal. Já tem 2 vídeos sobre filmes do John Ford lá, vai sair mais, e tem um outro filme desse do Nicholas Ray, também de faroeste, muito importante pro gênero, que tá pra sair lá, que é o Johnny Guitar, que é um filme de faroeste protagonizado por uma mulher, né? Algo muito atípico. Maneiro. Então, curioso você falar isso, porque é um gênero que agora
eu tenho um carinho, mas se você perguntasse há 6 meses atrás, eu ia falar, cara, eu gosto, mas tanto faz. Tanto faz. Olha só, aproveita pra dizer então, falar sobre o seu canal, né? O Luca tem um canal no YouTube sobre cinema, ele faz crítica e não só isso, né? Leva discussões ali, debates pro canal dele, ó, canal ótimo. Vou deixar ele falar sobre o canal dele e fazer o jabazinho dele, que ele mais do que merece, gente. Vá visitar o canal do Luca, hein? Então, gente, vocês me encontram, como o Rodrigo falou, no YouTube, canal Luca Leal, com 2 Cs e sem o S no final. Não é Lucas, todo mundo me chama de Lucas, mas não é. Lá eu cubro tanto lançamentos, aqueles filmes que estão aí saindo no cinema doidado, inclusive já tem crítica do Agente Secreto lá, que só chega mês que vem. Olha, aí nos cinemas. Caraca. E eu também cubro os filmes clássicos do cinema. Atualmente eu tenho tentado fugir do óbvio e indo pra esses filmes que a galera não comenta tanto. Então você vai encontrar lá bastante do cinema maneirista, que eu adoro, agora dos faroestes. Tem muita coisa boa vindo por aí. E eu também, até anunciando uma mudança na linha editorial do canal, eu vou começar a fazer uns vídeos ensaios, onde eu não vou me prender a um filme específico e eu vou falar sobre um tema de forma geral. Inclusive, alguns aí vão passar pelo Clint Eastwood, que é um dos cineastas que eu mais admiro hoje no cinema, talvez o melhor em atividade. Maneiro, olha que afirmação interessante, gostei. Com o Luca é honestidade, clareza nas opiniões, gostei bastante. O canal dele é muito bom, gente, vai lá visitar, achei muito boa ideia de ensaio, eu, por exemplo, gosto bastante. Cara, eu tenho uma relação, eu adoro faroeste, eu acho que é isso, você entrou num caminho sem volta, eu acho que quanto mais você assistir, mais você vai se apaixonar, porque você vai sentir de uma forma intensa de que o faroeste, ele é um das estruturas de DNA do cinema. Claro que passa muito por Hollywood, mas não só Hollywood. E parece que tem, sabe, que tem um elemento estrutural ali presente em cada filme ali que é muito importante, sabe? Não diminuindo os outros gêneros, sabe? Tipo, é uma parada impressionante o Velho Oeste. Eu, particularmente, sempre gostei pra caramba, assim. E legal você tá fazendo essa viagem, né? Tipo assim, cara, descobrir John Ford é sensacional. Você assiste John Ford e fala, cara, como é que o cara conseguiu fazer essa porra desses filmes, sabe? Não só pela questão técnica, mas também pela questão mesmo temática e a maneira como ele vai ser cada vez mais audacioso nas narrativas dele é muito foda, muito legal. Inclusive, o cinema do Clint Eastwood, por muitas pessoas, é visto como uma continuação do cinema do John Ford. Existem muitos paralelos, inclusive eu acho que eu quero tocar em alguns deles aí durante esse podcast. E tem discussão, não vou me aprofundar nisso agora não. Tem, eu concordo muito com isso. Eu acho que se você pegar ali uma lista de 8, 10 filmes e você colocar Clint e você colocar John Ford, você fecha ali uma narrativa interessante sobre Velho Oeste como um todo. Não querendo diminuir, obviamente, outros diretores gigantescos, né? Não é isso que eu tô falando, mas eu acho que assim, tem uma história, um arco a se contar aí. E pra fechar aqui, já que estamos falando sobre um romance, e romance, estava entre seus gêneros prediletos, como é que é a sua relação com romance? Romance já é um gênero que me pega há mais tempo, que já me conquista, mais especialmente os melodramáticos como esse que a gente tá falando aqui. Eu sempre gostei desses melodramas, e o As Pontes de Madison, pra mim, aí eu vou fazer já uma afirmação muito ousada aqui, tá no top 3 romances da história do cinema. Tu sabe que isso é um erro fazer isso na minha frente, então tu vai ter que falar os 3 filmes. Putz, grila. Vamos lá. Você deu mole. Tinha que só jogar, tá nos melhores. eu tenho que botar os 3 numa ordem, ou não? Não precisa. Sem ordem, não precisa. Vamos lá. As Pontes de Madison, Titanic. Tá. Maneiro. Só por ser um blockbuster a galera menospreza, mas é um baita melodrama, um baita romance. E Desencanto, do David Lynch. Desencanto. Pô, muito bom. Muito bom. Que lista interessante, hein? Gostei da lista, achei muito interessante. E eu acho que você foi justo em colocar Titanic, tá? É um filme que realmente ele é menosprezado, ele tem uma importância gigantesca, né? E eu acho que não falamos na nova versão do Enquadrando. A gente não falou Titanic na nova versão, a gente falou só na primeira versão do Enquadrando, infelizmente. Faz parte, né? Vale um episódio. Cara, vale um episódio e já está convidado pro episódio de Titanic, olha que mais, isso é legal. E vamos fazer um Velho Oeste, a gente precisa fazer um Velho Oeste. Pode ser eu e tu, porque no grupo, esses malucos ignoram o Velho Oeste, é foda, mas vamos falar de um Velho Oeste maneiro. E os Imperdoáveis, eu acho que não tem, Eu acho que pode ser. Já temos uma escolha aí. Já temos uma escolha, né? Não dá, é impossível. Então é o seguinte, vou fazer aqui a sinopse.
história de amor comovente sobre um fotógrafo da revista National Geographic incumbido de fotografar as pontes de Madison em Iowa. Lá, ele conhece uma dona de casa cujo marido e filhos estão viajando. Os dois vivem em um breve e intenso romance entre duas almas gêmeas que se conheceram tarde demais. Caraca, eu não esperava esse final dessa sinopse, mas ok. Essa sinopse só foi possível por conta dos nossos apoiadores, Aline Nayad, Cristiane Sendin e Luiz Rutis. Obrigado, gente, do coração pelo apoio de vocês. Vocês se mantêm do nosso lado e isso é muito importante pra gente. Obrigado do coração, viu? Um beijo pra todos vocês. E é isso, Luca. O que você achou dessa sinopse? Eu fui surpreendido com essa sinopse, com esse finalzinho da sinopse do se conheceram tarde demais. Um tanto quanto etarista, mas uma sinopse que entrega bem o espírito do filme, do que se trata. Tem ali o principal dilema, e eu acho que essa é uma palavra que vai voltar aqui muito nesse episódio, o dilema. Acho que vai. E a moral é outra palavra-chave pra discutir esse filme e o cinema melodramático como um todo. Então eu gostei da sinopse. Tá aprovada, tá aprovada. Que bom, que bom, que bom. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou partir com uma pergunta pra gente sair conversando sobre o filme, tá? Aproveitando que a gente tá falando do Clint, é uma escolha interessante, né, ele ter decidido dirigir o filme e ser um protagonista do filme, né? Então ele tá se dirigindo. Você acha que é uma escolha muito arriscada ele se dirigir num filme em que tá totalmente fora da zona de conforto, que é um romance? Você acha que essa atitude dele é audaciosa, arriscada, ou ele poderia ter procurado um ator mais dentro do que a gente imaginava e tal pra ele dirigir? Cara, arriscado eu acho que é, tá? Mas quando a gente vai falar de dirigir um filme, difícil escolher, difícil achar, melhor dizendo, uma escolha que não seja arriscada. Verdade, e falando do Clint especificamente, é um cara que tá sempre se desafiando e acredito eu posso estar enganado, não é o primeiro filme que ele dirige e atua, mas tem esse elemento óbvio que você comentou dele tá fora da zona de conforto, e isso obviamente influencia. Então assim, eu acho que existe um risco ali, mas ainda assim é um filme que não demanda dele enquanto diretor / ator fugir muito da casinha e se arriscar no que diz respeito à forma, à estrutura. É um filme ainda assim muito linear, muito convencional, que tem ali um livro best-seller, inclusive 50 milhões de vendas, como guia. Então, por mais que seja assim, arriscado essa dupla função, eu acho que ele se coloca num lugar um tanto quanto confortável. E eu não falo isso como um demérito, tá? Eu acho que Sim. existe um valor na simplicidade. Eu não condeno. Todo filme precisa ser mirabolante, reinventar a roda. E o que a gente tem aqui é basicamente o Desencanto que eu comentei lá dos anos 40, anos 30, já nem lembro. É um filme do clássico dilema moral melodramático. A mulher que precisa escolher entre abandonar a família e viver um grande amor, ou abandonar o amor e se dedicar à família. Não tem nada de disruptivo aí. Então, acho que assim eu respondo a sua pergunta. Sim, faz muito sentido, o próprio Os Imperdoáveis, ele dirigiu e atuou, né, dos Imperdoáveis, né. O que eu acho que poderia ser uma armadilha, e aí talvez pela experiência dele, o talento dele, mas talvez se ele não encontrasse um caminho pro personagem em si, pro Robert, talvez fosse difícil como ele iria corrigir esse caminho no meio da produção, né, porque já que ele tá se autodirigindo, tem aquele risco dele tá numa zona, é uma zona conflitante pra ele, que ele tá ali no romance, né, e aí como ator, ele não tem ali um diretor que pode ajudar ele a acertar o tom, ou ajudar ele a tomar um certo caminho ou outro, até porque todo mundo dizia que ele era muito econômico no falar, no trocar, né, ele é um cara muito fechado. Então assim, agora, é isso, né, eu acho que tem a ver com a experiência dele, e eu acho que você bota um ponto muito interessante que é, por mais que seja um romance, ele tem sim, de uma maneira estratégica e até confortável, um filme que ele sabe pra onde vai, ele sabe como contar aquela história ali, não, como você falou, não é um filme experimental, né, que vai cobrar muito dele como diretor, claro, vai cobrar obviamente, porque dirigir nunca é fácil, mas eu acho que ele acaba arriscando mais como ator, e aí pode ser todo o foco dele dessa produção, sabe, como é que eu vou atuar nesse personagem, como é que eu vou construir esse personagem, e também não é um personagem, como a gente tava falando, tão fora assim da filmografia dele, né, como ator, né, tipo
tipo assim, não é totalmente longe, né? Eu acho que a parte que você fica assim, caraca, aqui realmente ele tá tocando em coisas, em águas novas, né? Em águas, você tá tocando em uma situação mais inexploradas, é quando realmente ele se torna mais vulnerável, né? Na metade, ali quase no terço final, né? E quando eles estão ali pra mim na lareira, né? Quando eles estão deitados ali na lareira ali, eu acho que é onde ele tem o maior desafio dele, cara. Tipo assim, eu sinto que ali não é tão fácil pra ele, né? Mas eu acho que no geral ele manda bem pra caramba mesmo e valeu ter arriscado, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Até pensando nesse fazer do filme, não é um longa que quando você pensa nele, você fala, cara, como foi difícil filmar aquela sequência, como eles fizeram isso. Não, é um filme que você pensa muito mais nele pelo lado da sensibilidade, né? As escolhas arriscadas dele tá num corte de câmera, em quem a gente vai olhar. É um filme, inclusive, outra aspas forte que eu vou soltar aqui, tá? Que tem um dos melhores usos do plano e contraplano. A gente tem várias conversas desse filme que, assim, é plano e contraplano. É o básico do básico pra se fazer uma conversa. Mas ele tem um timing no corte ali de mostrar a reação de quem tá ouvindo e não só a pessoa que tá falando, abrindo a boca, que traz um peso pra cada momento, que traz também uma leveza. Não são palavras que se anulam. E eu acho que o filme consegue encontrar o seu espaço nesses pequenos momentos de sensibilidade, que mesmo que pequenos, são muito grandes, né? Eu concordo demais, a gente vai falar muito sobre isso, e eu acho que tu tocou num ponto impressionante do filme. É isso, o filme é pequeno se você pensar em escala, em tudo, ele tá muito tempo na cozinha ali daquela casa, e é impressionante como as escolhas de quem eu vou mostrar durante essa conversa são perfeitas, impecáveis, e quanto tempo eu vou mostrar esse personagem. É inacreditável como realmente o bate-volta do plano contra plano é feito de uma forma precisa. É inacreditável, cara. É um filme de detalhe, é como você falou, um filme preciso nos detalhes, na sua sutileza, no que ele vai entregando. Sensacional. Eu acho que esse pra mim é, sem dúvida nenhuma, o ponto alto do filme. É como você transforma um diálogo em que eles estão parados, assim, sabe? Tipo assim, eles estão ali e como você tá interessado, ele te entrega exatamente, sabe? Exatamente o personagem perfeito, no momento perfeito dele, sabe? É uma parada impressionante. E eu duvido muito que o Clint seja o cara que filma tudo e muito pra depois descobrir isso na mesa de edição. Eu acho que ele já sabe o que ele tá fazendo, ele é muito econômico, né? Eu acho que ele é muito preciso já no ato de filmar e o que ele vai filmar e quanto, né? Me parece que sim. E quando você falou da sutileza, me veio na hora uma cena que é da Meryl Streep na banheira bebendo cerveja, se eu não me engano, ou vinho, agora eu não lembro. E ela já tá num momento ali onde ela deseja sexualmente o personagem do Clint. E aí ele quer demonstrar esse desejo dela nessa cena da banheira. E aí, de repente, ele corta pro chuveiro que tá gotejando. Acabou. Sim, ele já te disse tudo com uma sutileza que ele não precisa de mais nada. É só aquilo. Mais nada. É um chuveiro gotejando, o rosto da Meryl Streep, acabou. Você sabe, desejo. Acabou, cara. Acabou. Realmente. Tipo assim, ela não está se aguentando, irmão. Tipo assim, e é foda, irado, porque isso é, né? Fantástico. E vou te falar que eu acho os dois muito bonitos nesse filme. Pra caramba. Eu acho os dois muito bonitos, cara. E eu acho que eles têm química. Eu acho que eles realmente têm química desde o início. Eu acho isso impressionante, sim. Talvez seja eu com meus preconceitos, né? Quando eu penso no Clint já, eu acho que ele já tá ali com o quê? Uns 65? Nessa eu tinha que fazer a conta, não fiz a conta. Chegando nos 70. Até um pouco mais, talvez. Pouco mais, talvez, né? E o engraçado, pesquisando sobre o filme passou na mão do Spielberg, parece que passou na mão do Spielberg, e dizem, não é comprovado, né? Parece que é só um boato, de que ele acabou não filmando, não dirigindo, porque ele achava que ele não conseguiria dar o mesmo tom, a mesma ternura que tem no romance pro filme. Ele achava um filme que, nesse aspecto, era um filme difícil de se filmar. O que é muito interessante, porque vai em contraponto total com o próprio Clint. Porque quando ele recebe o livro, ele fala, cara, eu acho que esse livro, ele evoca imagens muito poderosas, eu preciso filmar esse romance. E eu vou te falar que é um dos filmes mais poderosos quando se fala de imagem que eu já vi. Construção de imagem se comunicando, não precisamos nem falar do final, que é uma sacanagem. A cena da caminhonete é uma sacanagem, não tem diálogo, não tem nada, mas existem outros momentos tão impressionantes quanto, né? Como você acabou de falar, o gotejar do chuveiro,
roteiro. Ela, por exemplo, falando no telefone com a amiga ou a vizinha, quando ela toca no ombro dele e ele segura a mão dela, você já visualmente é poderoso, porque você entende que tem uma corrente elétrica passando por eles, por esse toque tão simples. É impressionante, cara. Tipo, eu acho que esse filme, o uso das pontes, né, cara, que é sensacional, não só porque são muito belas, de fato, são pontes muito interessantes, né, mas é maneiro a ideia de que ele vai usar isso na primeira ponte, de que, né, ela entra na ponte e fica, né, investigando ele, né, bisbilhotando ele pelas frestas da ponte, mas só segue até a metade da ponte, né. Na metade da ponte, ela volta, né, pro início da ponte, e aí quando eles fazem a segunda visita na ponte, quando eles estão no segundo passeio, aí ela atravessa a ponte finalmente, né, e quando ela atravessa a ponte finalmente, ela encontra ele lá, que é quando ele brinca com ela, tira as fotos dela e tal. E aí fica muito claro que é uma mensagem muito simples, mas absolutamente objetiva e funcional, de que ali ela decidiu atravessar a ponte, ela atravessou uma fronteira importante que de fato ela vai ter esse caso com ele, né, vai executar o adultério, né, vamos dizer assim. É algo que não então tá... É isso. A imagem... É algo que não tá só no plano físico, né, é a metáfora da ponte enquanto essa ligação entre dois universos diferentes. Exatamente. E é muito simples você pensar, parece até óbvio quando você pensa, mas funciona muito bem e usa, na verdade, um cenário que é belíssimo e que comunica muito com a história do filme, né? Total. E eu fico muito me imaginando ali no lugar do Clint recebendo esse roteiro e pensando, cara, o que levou ele a escolher essa história? Porque, assim, isso é algo, inclusive, que sempre me fascina. Como essa história chegou nesse diretor, nesse roteirista, como essa história veio. Inclusive, esse final de semana agora eu tava vendo o documentário do Scorsese, que estreou na Apple, e aí tem várias curiosidades sobre essas coisas, né? Tipo, o Taxi Driver era pra ter sido dirigido pelo Brian De Palma. O De Palma que falou, caraca, não, esse aqui é do Scorsese. Então, assim, a gente fica imaginando o que o tocou ele exatamente a ponto dele dedicar meses, às vezes um ano da sua vida naquele projeto. Ainda mais o Clint sendo esse cara com um estigma tão grande sobre ele, né? Total. E sabe, provavelmente, eu acho que às vezes ou é simplesmente uma única cena, um único momento do romance que faz com que ele fale, cara, é isso aqui, né? Ou às vezes, obviamente, essa sensação que o romance evoca. Mas eu acho que pensando no Clint, quando ele fala sobre uma imagem, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. O cara é um diretor já, ele vai imaginar, ele vai querer contar a história por meio de imagens e o romance vai evocar essas imagens e não tem como, né? É impressionante, tem uma história de que ele parece que no set de filmagem ele simplesmente não fala. Ele não fala. E aí a Meryl Streep tava começando a ficar incomodada com isso, porque ele nunca falava. Tipo, como diretor, nunca. E aí, em dado momento, ela foi conversar com ele. Falou, tipo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa? Tipo, tu tá bolado? Tem algum problema? E ele falou, não, eu não estou falando exatamente porque não tem nenhum problema. Porque se tivesse problemas, eu teria que falar. E aí tu fica assim, cara, que loucura, sabe? Tipo assim, ele é econômico nesse ponto. E dizem de fato que ele tem um tipo de produção que é econômica mesmo. Tipo assim, que ele consegue fazer milagres com orçamento e tal. Ele parece ser um cara assim, né? É o contrário do David Fincher, né? Que faz 50 planos da pessoa ajeitando o cabelo. Exatamente. E é isso, o cara tá até hoje, com 95 anos, tá produzindo. E daqui a pouco lança outro filme. Tem o papo que ele já tá na produção do próximo. Caraca, cara. O cara não para. O cara não para e assim, e ele lança filmes bons, né? O Jurado número 2 é bom. Bom pra caramba. É impressionante isso. É impressionante. E tem um aspecto, e aí falando especificamente da pessoa Clint Eastwood, que muito me fascina, né? Quem conhece um pouco mais das histórias de Hollywood, das celebridades e tudo mais, sabe que o Clint é um cara abertamente conservador. Ele é um cara conservador, sim, que aqui no Brasil seria encarado como um cara de direita, mas é interessante como todo o filme dele, ou praticamente todo, tá? Não vou afirmar com toda essa certeza. É de certa forma não uma reafirmação dos seus valores, mas é ele olhando para aquilo que ele acredita e refletindo de alguma forma. É raro você ver um filme do Clint onde ele não tem uma visão crítica sobre o objeto que ele tá analisando. E com essa visão crítica, eu não tô falando especificamente que ele traz um desfecho concluindo com um texto sobre como aquilo deveria ser ou porque é do jeito que é, mas você termina refletindo sobre os motivos daquilo, os porquês daquilo. É a gente pensar no trabalho dele, por exemplo, no A Mula, que ele tá interpretando um velhinho que naquele mundo que é os Estados Unidos se vê escanteado pra ter uma
adrenalina pra ter uma vida, começa a traficar droga. Tipo assim, você consegue pensar um cara conservador, de direita, pensando essa história, é ele refletindo sobre o lugar de um homem naquela sociedade falida. É a gente pensar no Gran Torino, que ele tá refletindo sobre os próprios preconceitos. É o velho, o rabugento, que vai aprender com as crianças imigrantes sobre aquela sociedade. E aqui nos Pontos de Madison, é ele discutindo a família. Ele discutindo essa instituição que a direita diz tanto proteger e desconstruindo isso a um ponto onde a gente fica torcendo pela traição. É muito curioso essa abordagem do Clint, principalmente pensando da onde ele vem, quem ele é. Ele é o cowboy, ele é o que forjou a masculinidade, o ideal do homem americano. E a gente tá aqui falando sobre isso. É muito bonito esse cinema dele, é muito bonito. Inclusive, dialoga com o Ford. Ele herdou esse símbolo de masculinidade, né? Esse guia de masculinidade de John Wayne, né? Ele herdou de John Wayne, né? Totalmente. Cara, eu concordo tanto contigo, cara. Eu acho que é tão relevante o que você falou, é tão interessante. Você próprio pega a Menina de Ouro, né? Em que você vai ser um filme que vai debater a eutanásia, né? E aqui eu acho que as Pontes de Madison é um exemplo incrível. Porque assim, você tem basicamente... Você percebe que ele faz um filme pela história e ele tem tanta honestidade em contar essa história que você não vê julgamento moral em nenhum momento. Pelo contrário, ele coloca o marido que é um marido bom, sabe? Tudo bem, o cara tá na rotina dele, obviamente ali, você vê pela fala final do marido dele que ele mesmo percebe que ele viveu uma vida teoricamente menor, né? Uma vida um pouco, né, rotineira demais, né? E até agradece a esposa de estar do lado dele por perceber que ela era maior que aquilo, né? Mas ele coloca o marido muito honesto ali. Ele coloca a outra esposa que traiu sofrendo o julgamento social que obviamente é infinitamente maior sobre a mulher do que é sobre o homem. Essa é a sociedade que nós vivemos, muito maior. Se fosse os homens, não só se fosse, os homens fazem na maioria das vezes isso, né? Vai embora quando a família tá se transformando num transtorno muito grande, ou vai embora quando encontra outra mulher que ele se encantou, se apaixonou e vai, sem muito questionamento, e não é julgado, né? Tipo, de forma nenhuma, não é julgado como seria julgado uma mulher. Então assim, você percebe que ele respeita o sentimento daqueles personagens, né? Ele coloca o filho resistente, né, pra uma educação conservadora, mas também pela dor de descobrir uma outra faceta da mãe que ele não imaginava, né? Então assim, cara, a honestidade do Clint ao contar essa história, eu acho que faz essa história funcionar tão bem. Faz você, como você falou, torcer por aqueles personagens, porque eles são honestos. Eles são honestos. Ali não é questão de certo ou errado, sabe? É a vida. Eles estão tão envolvidos, você percebe a dor daquela mulher, né, em ter que dizer não. Você percebe a dor daquele homem em ter que ir embora. Só que você compreende ela ter ficado. E você compreende aquele homem estar sofrendo tanto na hora de ir embora. Então assim, cara, honestidade. Quando tem honestidade, cara, funciona. E assim, pensando no público, pensando na gente que vai consumir aquilo ali, esses dilemas são um prato cheio pra deixar a gente na ponta da cadeira querendo saber o desfecho. É o gancho perfeito. E tem até um vídeo no meu canal sobre O Herói do Rio Hudson, que é um filme do Clint estrelado pelo Tom Hanks, que eu descrevo o que seria o herói eastwoodiano, né? Que é o herói recorrente na filmografia do Clint Eastwood, que tá sempre nesse lugar do homem comum, que não se destaca, você não dá nada por ele, mas que em determinado momento da sua jornada vai ser exposto a um grande dilema, a uma grande questão, e que vai também impactar o público. O que você faria no lugar dessa pessoa, né? E é o caso do Jurado número 2, é o caso do Herói do Rio Hudson, é o caso de quase todos os filmes da filmografia dele, inclusive os mais fracos, tá? Porque ele tem filme fraco também. Aquele caso Richard Jewell é muito fraco. Mas eu acho interessante que nesse filme ele, de certa forma, divide o peso dessa escolha entre os dois personagens. Claro que a personagem da Meryl Streep tem muito mais a perder. Ela tem a família, o personagem do Clint não tem. Mas ainda assim, escolher o amor
é uma escolha difícil. E eu acho que o filme consegue materializar isso muito bem. Esse dilema fica muito evidente pra gente. E eu, particularmente, em vários momentos, me pegava bolando planos pra personagem da Meryl Streep. Como que ela vai sair daquele lugar? Como é que ela vai conseguir? Será que esse cara realmente é o que tá prometendo? Será que não vale nada no fundo? É um filme que vai mexendo com isso da gente, né? Principalmente que ele traz ainda os filhos, que torna tudo mais complexo, né? Não é só você abandonar uma pessoa que vai poder reconstruir uma nova vida. Você tem as crianças que dependem de você, né? Criança colocando num sentido do filho, né? Porque às vezes... Do filho, né? Não é necessariamente uma criança, mas existe um vínculo ali que vai ser, obviamente, afetado. Claro. Eu vivi esse dilema. Eu acho que o filme, ele cumpriu o papel dele quando eu terminei o filme me perguntando o seguinte. E aí eu levo essa pergunta pra você também. Cara, valeu a pena ter vivido aqueles 4 dias, sabe? Eu me fiz essa pergunta. Tipo, vendo a dor daquele personagem, sabe? E a dor dela, eu falei, caralho. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, mas olha que memória eles construíram, sabe? E ela vai se agarrar a essa memória. Mas eu fiquei dividido pra caramba. Eu não vou mentir, eu fiquei dividido pra caramba, assim. Vale a pena viver isso? 4 dias, sabe? Como é que você termina? Como foi pra você esse processo? Eu vou te responder usando um outro episódio do Enquadrando, tá? A Chegada. Caraca, perfeito. Valeria. Faria tudo de novo. É complicado porque dói, porque machuca. Não só você, de certa forma tá ferindo o outro, mesmo que o outro nem saiba o que rolou. Mas o aqui e o agora é muito poderoso. A vivência E eu acho legal até que o filme coloca aquela questão de você ver os filhos descobrindo essa história tempos depois, porque mostra o quão, de certa forma, pequenos a gente é nessa existência, né? Então, os filhos dela estão descobrindo aquilo tempos depois, os filhos dos filhos dela nunca nem vão saber que isso aconteceu, e ela viveu aquilo ali numa intensidade, de uma forma que, pra ela, e é isso que importa no final das contas, foi muito incrível. Foi talvez a experiência de amor mais verdadeira que ela tenha sentido na vida dela. Isso não significa que ela não ame o marido, que ela não tenha vivido bons momentos com o marido, mas ela descobriu um outro lado, uma outra forma de amar. É foda. E assim, eu acho que o filme, pra mim, o filme, ele começando com a morte dela é precioso, faz muito sentido, né, a história começar com a morte dela, porque a grande verdade é isso, né? A gente vê isso no cinema, a gente ouve isso, né, de outras pessoas. Quando você tá chegando perto do final da sua vida, são esses momentos que você quer resgatar. Quando o aqui e agora começa a se desfazer, você começa a não ter tanto o aqui e agora, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, por conta de um vídeo que eu assisti sobre esse filme que me tocou demais. Quando você começa a não ter tanto o aqui e agora por conta da idade, por conta do que for, o fim está próximo, ou o fim já tá muito perto, são essas memórias que você resgata. São elas que fazem sentido, né? Que você fala, caraca, é o que importa, é o sentido da vida tá aqui nessas grandes experiências, né? É forte. É total isso dos pequenos momentos, cara. E assim, até recentemente, tava fazendo uma reflexão, né? Interna mesmo, não era nem conversando com ninguém. Eu tava tentando botar na minha cabeça quais os momentos onde eu fui mais feliz na minha vida. E assim, eu já vivi muita coisa maneira. Eu já fui pra Disney, eu já conheci pessoas que eu admirava, eu já fiz 1 milhão de outras coisas. Mas todos os momentos que eu encontrei nessa minha reflexão foi em casa, com o meu pai, com a minha mãe, com um amigo. Sim. São pequenos, né? Foram coisas que talvez naquele momento eu nem tinha noção da grandiosidade que viria a ter no futuro. Fora os momentos com as pessoas que você perdeu, esses vínculos que a gente cria e que ficam para trás, mas marcam a gente. Sim. É muito bonita essa discussão que o filme traz, e eu não gostava do filme começar no futuro, e eu não gostava desse núcleo. Eu fui gostar na minha segunda revisita aos Contos de Madison, então foi algo que... Mas por que você não gostava? Cara, te falar que eu não lembro ao certo, mas me incomodava, me parecia forçado, parecia que o filme quebrava o certo ritmo. Sim. Mas hoje, vendo, eu vejo que eu tava completamente equivocado. Sim. Eu acho que tem uns cortes interessantes quando dentro da própria narrativa no passado toca, né? Fala sobre os filhos, aí você corta pro presente que de fato eles vão interagir com aquela informação. Eu acho super maneiro.
maneiro. Me incomoda um pouquinho, me parece que o arco dos dois é um pouco abrupto, né? Porque eles não têm muito tempo de tela, né? Não tem como você desenvolver tanto o arco dele, não só aceitando a mãe em sua completude, mas também usando isso, né, pra recuperar o próprio casamento. E a irmã, né, pra usar para o divórcio, me soa um pouco abrupto, mas ainda assim é muito gostoso quando os dois vão sentar e conversar juntos, tomando lá o uísque. Eu acho muito maneiro isso. Eu acho muito maneiro ver os dois filhos conversando, né, no ato de ter lido um diário da mãe que era tão revelador e tão íntimo. Eu achei tão bom isso. Eu não queria ter perdido isso. Então, pra ter isso, tem que ter todas as outras partes. Então tá ótimo. Então vai, eu aceito. Aceito o termo. Eu aceito. Vai. Eu aceito o termo, exatamente. Inclusive, essa discussão que a gente tá tendo aqui sobre as pontes de Madison tá fazendo um outro filme crescer no meu conceito. Eu não posso falar qual filme é, Olha porque ele só, ainda não tudo lançou. bem. Ele não lançou, e se eu falar vai ser um spoiler. Mas é um filme que eu adorei, mas eu fiquei com uma crítica muito forte que era relacionada ao mesmo ponto do As Pontes de Madison. Entendi. Que eu não gostava no passado, hoje eu gosto. Porra, interessante. E agora nesse papo que eu tô falando, não tem por que eu não ter gostado daquilo. Faz todo sentido. Maneiro, hein? Ficou um mistério. Você vai ter que voltar pro Enquadrando depois pra falar que filme foi esse, né? Que você vai lançar no seu canal, imagino eu, né? Vai ter. Muito bom. Você sempre faz muitas relações com outros filmes, eu acho isso sempre muito interessante. Eu adoro fazer isso. Cara, sabe um filme que me chamou a atenção, até porque tem a Meryl Streep também, e vai ter um contexto muito parecido, só que neste filme que eu vou comentar, ela de fato se separa e vai embora? Kramer vs. Kramer, com Dustin Hoffman, cara. Tipo, o começo do filme é basicamente ela indo embora e deixando o marido com um filho pequeno de 8 anos e ela vai viver a vida dela. Ela toma uma decisão que ela não tomou aqui, em A Ponte de Madison, né? E... Verdade. Eu acho até que... É um filme que eu não assisto há bastante tempo, mas verdade. Muito bom, vale muito a pena ver. Tem todo o arco do Dustin Hoffman aprendendo a lidar com o filho, né? Porque, obviamente, ele era um pai mais ausente, que não abraçava todas as responsabilidades que a mãe abraça, né? E é um filme muito interessante também, cara. É um filme que faz um complemento maneiro pra cá, porque eu acho que Ponte de Madison tá muito à frente ao tempo, assim. Tipo assim, ele é muito corajoso em desenhar essa sociedade conservadora que, no fundo, está até hoje praticamente da mesma forma em relação à mulher e casamento. E é muito honesto como ele trabalha isso, né? E como eu falei, é maneiro que o filme não vai julgar esses personagens, pelo contrário, né? E tem dois trabalhos, assim, Kramer vs. Kramer tem um trabalho da Meryl Streep incrível, mas é claro que o destaque tá em Dustin Hoffman, porque ele é o protagonista, ele tem muito tempo de tela, mas eu acho, cara, que aqui em Ponte de Madison tem um dos melhores trabalhos da Meryl Streep, cara. É inacreditável, cara. Ela tá muito bem, cara. Ela tá muito bem entregando esse dilema, o peso desse dilema, que pode parecer pra alguém alguma coisa pequena, mas tá longe de ser pequeno, é impacto em vida de tantas pessoas, mas também quando ela precisa ser leve, quando ela precisa se divertir, se entregar aquele amor, é uma parada, é um naturalismo que existe naquelas interpretações que você acredita que aquelas pessoas existem, né? Exatamente. Tanto que eu falei, a gente ficou torcendo por eles, e a gente não torceria se fossem personagens pelos quais a gente não criasse um vínculo. Exatamente. Então existe uma magia ali em torno dela, existe uma aura que, de certa forma, você também se apaixona. Totalmente. Então, não é nem um filme monogâmico, é um filme sobre um trisal. A gente e eles dois. Exatamente. Nos coloca aí. Eu acho total. E sabe quando eu percebi que o trabalho dela era absurdo nesse filme? Quer dizer, quando eu vi o nome dela escrito né, como uma atriz, né, no filme. Mas quando eu percebi o seguinte, eu tenho uma amiga que ela tem vários traços dessa personagem, sabe, da Francesca. Vários traços. Tipo, a maneira de ser espontânea, a risada é parecida, tipo, a maneira de falar, a maneira de se portar, a maneira como se diverte sozinho, faz umas pequenas brincadeiras. E aí foi quando eu percebi que toda a construção dessa personagem, ela tava impecável, porque lembrava uma pessoa que eu conheço e que tem todo um jeito de ser. Eu falei, cara, é inacreditável tudo que ela entregou aqui. É inacreditável a risada dela como é natural, sabe? O quão difícil é você entregar uma risada normal, natural num filme, sabe? E eu acho que ela coloca esse filme em outro patamar. Eu tenho algumas cenas que eu guardo no coração, assim, que são cenas que eu acho que os personagens estão se apaixonando de fato, e os atores se entregam absurdamente. E uma das cenas que eu mais gosto é uma cena de Sideways, é o Paul Giamatti e a Virginia Madsen. E eles estão numa varanda, estão conversando, né? Eles estão
se apaixonando e eles falam, o filme todo é sobre vinho. Então eles falam, ele tá fazendo uma viagem que ele vai visitando vinícolas, né? E o filme tem uma temática sobre isso. E aí, a Virginia, né, que é a atriz aqui no caso, ela começa a falar sobre vinho. Os vinhos que ela gosta, um vinho que ela gosta. Só que, pra mim, essa é uma das melhores cenas de romance que eu já vi na minha vida, porque quando ela fala sobre esse vinho específico, ela tá falando sobre o Paul Giamatti, o personagem do Paul Giamatti. Então você tem ali não só um diálogo maravilhoso sobre vinho, mas você tem ali um subtexto incrível que você tá ali revelando uma vulnerabilidade desse personagem, que não só é o que fez ela se encantar, mas também é o que vai fazer ele não conseguir beijá-la nessa noite, porque é a grande dificuldade que ele tem, é o jeito dele. Então pra mim, essa cena ela é impecável em todos os níveis, ela é linda, a atuação incrível, tudo foda, cara. Quando eu comparo com a cena que eu mais gosto aqui, que pra mim começa com a cena dele contando sobre, né, a gorila, né, que é muito engraçada, é muito boa essa cena, a risada da Meryl Streep, da Francesca, é maravilhosa, e depois ela vai perguntar pra ele o lugar que ele mais, né, se atraiu, o lugar que ele mais gostou. Pra mim é uma cena, eu adoro essa cena. Eu acho que essa cena, ela tá, se você pensar em termos de diálogo, ela tá abaixo dessa cena de Sideways que eu acabei de falar, mas a Meryl Streep faz essa cena tá quase no mesmo patamar por conta da atuação dela, cara. Por conta da naturalidade da pergunta, da risada, do olhar, do envolvimento, dela se encantando por ele, dela se imaginando nessa vida que ele tem na África e nessas aventuras que ela tanto quer. Ela tá apaixonada tanto por ele quanto por essa vida que ela gostaria de ter tido, e tudo tá no olhar e na postura e na compostura da Meryl Streep, e ela faz essa cena ser gigante, cara. Pra mim é ela que faz essa cena ser gigante. Ele manda bem, mas ela, assim... É isso, é de dar força aos pequenos momentos, às pequenas coisas. Quando você fala, por exemplo, da personagem descrevendo o vinho e falando sobre o personagem do Paul Giamatti indiretamente, eu penso aqui no caso do As Pontes de Madison sobre a escolha da profissão do personagem do Clint. Ele tá ali com o objetivo de fotografar as pontes. Muito bom. E ele é o cara que tá ganhando a vida fotografando a ligação entre mundos diferentes, ele tá ali pra fotografar a conexão. Sim. E ele até então não tem nenhuma conexão, ele nunca teve uma ponte. Exato. Com uma outra pessoa. Então ele é o cara que tá com a sua vida dedicada ao registro do que ele nunca pôde ter, do que ele nunca teve. Exatamente. O que traz ainda mais peso, ainda mais dor pra decisão da Meryl Streep, porque ela ali escolhendo abandonar a família tá causando dor pros filhos e pro marido. Ela escolhendo ficar com a família também tá causando uma dor enorme no personagem do Clint, não só nela, não só na Francesca. Sim. Então acho que é dar essa grandiosidade a coisas pequenas, é aí que tá o valor, e ainda tem toda a urgência, né? São 4 dias. São 4 dias, isso é foda, é muito bom. E aí me lembra, já citado aqui nesse podcast, o Desencanto, que a personagem vai pra cidade fazer compras toda quinta-feira, e essa é a oportunidade que ela tem de encontrar o amante. Então o tempo dela encontrar o amante é o tempo do trem chegar à estação ao tempo que o trem parte da estação. Ela tem aquela janela, ela tem aquele momento só nas quintas-feiras. Caraca, muito foda. Então isso gera uma urgência. Você quer estar o máximo possível ao lado das pessoas que você gosta. Que foda. Você faz uma viagem, você quer prolongar aquilo ali o máximo. Quando tá acabando, você sofre. Então, você trazer essa urgência, você trazer essa necessidade da intensidade é muito maneiro. É muito maneiro. Você potencializar isso. É muito maneiro. É aquela sensibilidade que a gente comentou lá no começo, que não é um filme inovador, não é um filme que inventa a roda, mas é um filme que nessas pequenas coisas constrói um turbilhão que diferenciam esse filme de qualquer outro romance genérico que possa ter vindo a ser produzido aí. Exatamente. É exatamente isso, assim, você percebe, eu tava pensando muito sobre isso. O filme, ele tá lá, ele no geral, ele se passa naquela cozinha, tem o cenário das pontes ali, mas beleza, na cozinha ali e tal, ele tá muito fechado, só que você percebe que o Clint podia ter usado todas as paisagens daquela região, ou seja lá o que for, eles saindo pra fazer uma, sei lá, andar de barco, tá ligado? Andar de carro pela estrada, pra tentar de alguma maneira, né, comunicar e representar a magnitude do que eles estão sentindo, né? O Clint podia usar um cenário muito mais amplo, gigantesco, pra tentar representar essa paixão absurda que tá transbordando. Podia, mas ele não precisa como diretor. O que eu acho impressionante é assim, ele consegue passar pra você, com aquele espaço pequeno, a inquietude que há nesses personagens por conta dessa
paixão que tá tão intensa, que tá transbordando. Então eu acho muito interessante algumas pequenas escolhas, sabe? Como, por exemplo, porra, quando o Clint, eles estão lá cozinhando, eles estão descascando a parada e ele encosta nela pra pegar algum utensílio Porra, você sente uma eletricidade inacreditável. Você não precisa de mais do que isso, né? Por exemplo, eu acho isso muito maneiro. Ele vira pra ela e fala assim, vamos dar um passeio, vamos passear, vamos. Aí ele mostra eles assim, a alguns metros da casa, tipo 10 metros da casa. E aí ela vira, vamos tomar um brand? Vamos. Aí eles voltam, porque eles estão tão angustiados com essa paixão. É uma inquietude tão grande de lidar com esse sentimento tão poderoso, com essa emoção tão poderosa, que eles estão inquietos. Então, tipo assim, vamos passear, vamos. Cara, vamos tomar um brand? Vamos não sei o que, vamos. Porque no fundo eles não estão fazendo o que eles querem, sabe? Tipo assim, que é se agarrar, quer se beijar, quer pegar toda essa potencialidade que eles estão sentindo neles, assim, e de fato viver aquilo. Então é muito foda essa ideia de eles andaram 15 metros e voltaram pra casa, tá ligado? Não foi nenhum passeio em si, sabe? Tamanha inquietude que eles estão. Então é uma forma de você representar o interno dos personagens, de uma elegância, de uma simplicidade, né? Cara, que é impressionante. E é também um domínio muito forte da mise-en-scène. Porra, total. Porque você trabalhar nesse microcosmo, nesse espaço confinado, é você tentar pensar soluções para que não deixe aquilo monótono. E aí é o plano e contraplano que a gente citou, que é magistral, mas é pensar também onde essa câmera vai se posicionar, como ela vai passear por aquele ambiente. É um filme muito sóbrio. Assim, ele não tem grandes movimentações de câmera, uma grua, um drone, uma explosão, mas ele flui. Ele tem um movimento natural ali. E aí, trazendo mais uma referência externa, um diretor muito cultuado por fazer isso é o Kurosawa, o Akira Kurosawa, é o cineasta do movimento, né? E ele tem filmes que o Viver, o Ikiru, se eu não me engano. Muito bom, que sim. é aquele filme sobre a felicidade, as pequenas coisas, sim, com câmeras extremamente estáticas, mas que geram um movimento, que tem um movimento. Eu acho isso muito legal. Isso dialoga diretamente com o que eu mais gosto no cinema, assim. Se a gente conversou sobre isso aqui no Enquadrando, um dos meus filmes favoritos é o Edifício Master, que são velhinhos falando sobre as suas vidas. E é você saber dar valor a isso, é você saber como contar isso. Eu acho que tem uma magia, tem algo especial nisso daí que o Clint compreende muito bem. Ele pega esses personagens pelas mãos e só vai. Ele joga pro mundo. Eu concordo. É muito bonito. É muito foda. Eu acho que é isso, né? Tipo, é um domínio da técnica, mas também é esse entendimento profundo, talvez, do que é ser o ser humano ali. Pensando agora em tudo que a gente tá conversando, você quando menciona, por exemplo, a relação dele com os filmes, né? Principalmente os mais recentes, Gran Turino e tal, parece que ele tem um respeito muito grande pelo ser humano, pela existência. E isso tá tão transbordante nele, é tão real, que tá no cinema dele. E aí não importa se ele é conservador ou se não é, sabe? Porque na hora do cinema, da hora da arte, ele vai colocar honestidade. E a honestidade vai sair do âmago dele, sabe? Tipo, vai sair desse interesse real que ele tem por esses personagens. E é por isso que ele tá com 95 anos produzindo. Não é por dinheiro, não é por inquietude simplesmente, sabe? É por talvez uma obsessão que ele tem, sabe? De investigar esses personagens, sabe? Que, como você falou, no geral são heróis que são heróis comuns, sabe? Heróis ordinários que vão estar sob uma tensão gigantesca, sabe? E se no final dessa investigação ele chegar numa resposta, entre aspas, que seja contraditória com aquilo que ele acredita, ele não omite essa resposta. Não omite. Tá lá. Exatamente. É isso, é a verdade que ele achou. Verdade, é isso aí. Tá aí talvez o diferencial dele. É isso, também acho. E aí você junta o fato de você ter aqui uma atriz que talvez seja a atriz mais honesta, mais poderosa em enxergar o que é aquela personagem, exatamente com uma sensibilidade sobre-humana, que é a Meryl Streep, e aí você vai ter realmente um romance que é fora do comum, né? É fora, tá? Tipo assim, é apaixonante. É apaixonante a maneira como isso aqui é tão bem feito, assim. E vai te evocar muitas questões. Eu até comentei aqui, né, que eu vi um vídeo que mexeu muito comigo. Porque, assim, quando eu tava assistindo o filme, né, como a gente vai virando, como você falou, a gente vai julgando, vai vivendo a parada, criando atalhos pra eles e tal. E em dado momento eu parei e falei, cara, ela não pode ir embora. Não tem como ela ir embora. Tipo, não é obviamente pela pressão social simplesmente, né? Tipo assim, porra, não é isso. Não é por uma questão moralista, né? Mas é porque, porra, infelizmente a decisão que ela vai tomar vai fazer com que ela
ela por muito tempo e talvez por toda a vida abra mão dos filhos dela. É uma espécie de suicídio. É escolher matar uma vida. O filho dela vai romper com ela e a menina vai romper talvez por um tempo só, mas vai romper por muito tempo, sabe? É uma decisão, imagina pra uma mãe, sabe? Uma decisão dessa. E aí ela ainda fala uma parada que eu acho mais foda ainda, que torna o filme mais interessante, que é a maturidade desses personagens. Ela vira pra ele e fala assim, cara, não tem como eu ir, porque no primeiro momento que eu pisar na África, ou seja, onde for com você, eu vou começar inconscientemente a colocar em você uma cobrança da falta da não presença dos meus filhos, sabe? Por mais que eu não queira, é óbvio. Então assim, a gente, é óbvio que o que eles estão vivendo é uma paixão, ainda não é um amor, o amor vai ser alguma coisa mais construída, mas é uma paixão absurda de poderosa, mas que ela também depende da fantasia criada naqueles 4 dias, como você falou, é a urgência, é o novo, é o inusitado que não tira o valor daquela paixão, não tira, mas... Boa, você trouxe um ponto importante. Ela pode tomar essa decisão de ficar com o personagem do Clint Eastwood, ela pode se jogar nisso, mas é se jogar no escuro. É se jogar no escuro. Pode dar errado. Pode dar errado. Pode dar errado. Pode dar errado. E ela mesmo fala, cara, qual é a chance? Porque, imagina, imagina eles pisando no lugar juntos. No primeiro momento que eles pisarem e tornarem aquilo realidade, a fantasia começa a diminuir e perder força. A fantasia começou a cair, cara, a realidade começa a crescer. Vai vir, a dor da perda dos filhos vai ficar gigantesca. Não só essa dor, como a falta dele, às vezes, porque ele não vai estar tão presente e tal. N fatores. Inconscientemente, ela vai transportar essa dor que ela tá sentindo pra ele de alguma maneira. Não é porque ela é escrota, não é isso. É uma dor muito grande. Caralho, a perda dos filhos e tal. Então, a chance desse relacionamento dar certo realmente é pequeno, se você pensar de uma maneira mais fria, né? É claro, naquele momento não tem esse pensamento, apesar que ela tem. E é incrível isso. Ela fala, cara, beleza. E eu pensei nisso, falei, porra, eu acho que não tem como ela ir, cara. Não tem como ela ir, infelizmente. E aí, eu vou assistir um vídeo de uma senhora que deve ter uns 70, 75 anos, americana, falando sobre esse filme. E ela falou que ela assistiu esse filme pela primeira vez na época do lançamento, ela tinha uns 35 anos, alguma coisa assim, uns 40, não sei. Tem que fazer os cálculos aí, matemática não é meu forte. E ela disse que quando ela tava assistindo o filme, quando nova, ela se conectou muito com o fotógrafo, né? Muito com o personagem do Clint. E ela ficou se perguntando assim, cara, por que ele quer se prender, se amarrar numa relação como essa, que tem tanto risco envolvido? É uma batalha que ele tá comprando gigantesca. E ela falava que eu não consigo entender por que ele tá querendo se envolver numa relação como essa. Ele tem um mundo pra ele tem outras relações, e ela é uma mulher casada, com filhos, vai criar uma situação dificílima pra ele. Por quê? E ao mesmo tempo ela falava, cara, porra, como é que ela pode não querer se lançar nessa aventura, tal, não sei o quê? Aí ela disse que ela chegou aos 70 anos, 75. E isso me pegou, cara. Porque ela falou o seguinte, ela disse que foi quando ela entendeu profundamente o personagem do Clint Eastwood. Ela falou, cara, quando você começa a chegar no final da sua vida, ou no ato final, no terço final, quando você, como eu tava falando, você começa a ter menos presente, vamos dizer assim, a verdade crua e dura é de que esses momentos vão ser mais raros e talvez não aconteçam mais. Uma paixão como essa talvez não aconteça mais por uma falta de tempo, sabe? E isso me pegou, cara. Porque de alguma forma, assim, claro, eu tô ainda com meus 42, mas já é quase uma meia-idade que você já começa a olhar a vida um pouco diferente. De que não é mais você com 20 e poucos, 30, né? 20 e poucos, como é seu caso, que você tem uma ideia de que tem muitas experiências pela frente. Imagina você com 70. Imagina esse personagem com 65, 70. Eu acho que ele tem uns 60 e poucos. Quando ele vive talvez a maior paixão da vida dele naquele momento da vida dele, que é um baita de um privilégio de ter vivido, mas ele sabe que a chance de ele viver isso de novo é ínfima. Não só é muito pequena por uma falta de tempo, como ele não tem os filhos. Ele não tem filhos pra que ele viva os filhos ou alguma coisa assim. Cara, quando ela falou isso, ela falou, ali eu passei a entender a dor dele e a necessidade dele de ter aquela mulher ao lado dele no final daquela vida. Porra, doeu, cara. Ali eu falei, caralho. Ali o momento de ver ele na tempestade, na chuva, sabe? Vendo ela não saindo do carro, ela indo embora, foi foda. Ali eu falei, caralho, faz sentido, sabe? A verdade é essa, o tempo tá passando e você vai tendo menos presente, menos futuro, sabe? E as chances de você ter esses momentos especiais invariavelmente vão diminuindo. Não significa que não pode acontecer. Pode. Você pode se apaixonar e viver um romance maravilhoso com 80 anos. Pode. Mas você tem que estar aberto, porque tem menos energia, menos disponibilidade, menos tempo, menos vida. É foda, cara. É meio duro falar isso, mas é uma realidade. Estamos gravando isso aqui segunda-feira. Segunda-feira, né? 9 horas da noite. Por que eu estou fazendo isso? Uma crise existencial. Puta que pariu. Por que eu fui escolher esse filme? Por que o
Rodrigo foi ver esse vídeo da velhinha. Que pariu. Por que você escolheu esse filme? Luca, meu Deus. A gente podia estar aqui rindo. Por que eu não escolhi Gente Grande do Adam Sandler? Caralho, vamos ver Clique. Mas Clique também pega. Cara, olha... Faz anos que eu não vejo. Olha, quando eu vi o vídeo dela, cara, eu falei, meu Deus, assim, meu Deus. O filme ficou muito maior pra mim. O personagem dele ficou muito maior. E aquela frase dele, do tipo assim, cara, eu não quero precisar de você, é foda porque eu não posso tê-la. Ali a dor fica muito maior. Porque se ele tivesse 35, 40, beleza, sabe? Ainda é doloroso pra caralho, mas você ainda teoricamente tem mais tempo. Mas, caraca, ele ficou muito grande pra mim, cara. Agora, fudeu. Assim. Você já me estragou. Você me fudeu, Luca. Você me fudeu. Caraca, é foda. Altas crises existenciais. Altas crises existenciais, cara. Mas é poderoso. Que filme poderoso. E eu acho que a gente tá enrolando. E vou deixar você falar da cena final, né? A majestosa cena final que não precisa de diálogo pra se comunicar dele na chuva, caminhonete. Que cena. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É a representação máxima em imagens do dilema. Abrir ou não abrir a porta. Ela está muito perto do grande amor de sua vida. Está o seu olhar, sua vista. Mas, ao mesmo tempo, ela tá ali aprisionada naquele passado, na caminhonete do marido. E eu vou ou não vou, eu me entrego ou não. E se eu me entregar, eu vou me molhar, eu vou me marcar. Por isso aqui, a chuva ali é de certa forma uma representação desse peso, é a densidade. A chuva é isso, quando a nuvem não suporta mais, a água cai. Então, é uma cena construída em minúcias para representar o filme todo. Assim, obviamente, se fosse um curta onde você só tivesse essa cena, a gente não teria o mesmo peso porque a gente não viu toda essa vivência. Exatamente. Mas a gente tendo acompanhado tudo ali, chegar naquele momento íntimo da escolha de abrir ou não uma porta, gente, é muito banal. É muito banal, né, cara? Impressionante mesmo, cara. É muito poderoso também, é muito uma catarse de emoções, é um momento decisivo de uma vida, ou melhor, de múltiplas vidas. Porque, novamente, não é só uma decisão individual, é você pensar no que te cerca. Tem um filme, cara, agora eu vou ficar devendo o nome desse filme, mas tem um momento desse filme onde um personagem, ele tá numa crise muito profunda, onde ele tá pensando em tirar a própria vida. E ele fala que a única coisa que o segura nesse mundo é que ele não é uma pessoa egoísta. Ele pensa na mãe que vai ficar, no pai que vai ficar, no irmão que vai ficar, e ele pretende suportar essa dor para não causar dor nos outros. E eu acho que, de certa forma, é essa dor que incide na personagem da Meryl Streep. Concordo total. É um sacrifício que ela vai ter que fazer ou não. Toda essa construção em torno dessa cena, como ela vai se desenrolando, é essa noção do tempo, dos olhares. O cinema do Clint Eastwood lá em cima, é o auge, talvez. Caralho, assim, você falou tudo. Eu vou ficar quieto aqui, porque realmente eu acho que você resumiu perfeitamente bem quando você fala, esse é o ápice de qualquer roteiro, sabe? Esse é meu sonho. Um dia eu queria chegar lá em algum nível, que é você conseguir com uma imagem, com uma cena, resumir não só o filme como um todo, mas o dilema mais profundo desse roteiro que você tá escrevendo. É a contradição e o paradoxo máximo de você ter uma decisão que ela é gigantesca, porque ela tá afetando, como você falou, todos os personagens, uma vida inteira e uma vida futura também, várias vidas futuras, numa decisão de você simplesmente abrir uma maçaneta, uma pequena alavanca. Essa contradição, ela é linda, ela é poderosa, ela é gigantesca. E aí você tem o somatório dessa chuva, que não é, como você falou, simplesmente a ideia do sofrimento. É como se fosse a densidade. É o dilema sólido, é o dilema denso, sabe? Uma chuva que simplesmente faz você borrar a visão, faz você não enxergar aquilo. E é o uso de uma caminhonete, um carro enclausurante, que é do marido, que tá do lado, ele não entende, por um momento ele não entende nada do que
tá acontecendo e em dado momento ele começa a entender, sabe? Em algum nível ele desconfia, talvez. É muito foda tudo. É muito foda tudo. Como a cena é construída dos dois se olhando, o Clint na chuva. Afinal, é ele que é do mundo e ela tá sempre esteve numa zona de segurança. Exatamente. E eu acho que o ato dele ir pra chuva, se molhar completamente, é o ato dele tá máximo da vulnerabilidade. Eu tô aqui. É só você sair. E depois ele tá na frente na caminhonete. Aí vem a perfeição, né? É uma coisa mais perfeita que a outra, né? É a caminhonete na frente, o sinal fecha. Você cria um lapso de tempo ali que parece durar uma eternidade. Ele vai mexendo no porta-luvas. Ele vai colocar o cordão no retrovisor. É impressionante tudo. E ela cada vez mais sufocante. Ela cada vez segurando um choro, um desespero. A mão escorregando na maçaneta, forçando a maçaneta. E aí tem um detalhe, né? Tão foda. O sinal abre e ele não sai. E ele não sai. E aí ele começa a afetar o marido, que já... O marido tá inconformado com algo que ele nem tem ideia do que é. Olha que... Caraca, como é foda, mano. Como é incrível essa cena. E aí ele toma um lado e ela não sai e segue com o marido. E ele passa a entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu sinto muito isso quando ele vai conversar com ela já no leito de morte, né? Que ele agradece. Eu acho que ele desconfia do que tá acontecendo. Você sente, né? Você sente o que tá acontecendo. Cara, como é perfeito. Cara, que cena. Eu acho que é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. Real, assim, é. Real, Sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu te agradeço ter escolhido esse filme agora. Pronto, melhorou. O astral melhorou. Obrigado por ter escolhido, porque eu não lembrava quão foda é isso. Quão foda é essa cena. É brilhante. E eu indico não só assistir As Pontes de Madison aí pra galera, mas dar uma chance pra filmografia do Clint. Eu não acho que ele tem nenhum filme ruim. Tem filmes mais fracos, obviamente, mas é um cara que se arriscou, que fez um pouco de tudo. Eu acho que é um dos cineastas, se você pegar a fase dele ali do ano 2000 pra cá, que melhor entendeu o que está se tornando os Estados Unidos, e por diferentes prismas. O Herói do Rio Hudson, ele fala muito sobre a mídia, sobre essa necessidade do país de encontrar um herói, de encontrar um ídolo. No Jurado número 2 é sobre a completa falência da justiça e dos valores morais. No Menina de Ouro, ele tá discutindo a questão geracional, ele tá discutindo essa passagem de bastão para uma geração que aí eu não vou entrar em detalhes por conta de spoilers, mas que não vai muito pra frente. Então é um cineasta, o Amula, que a gente já citou, o Gran Torino, que a gente já citou, o caso Richard Gere, que a gente já citou, que também é muito versátil nos gêneros. O Cry Macho foi um faroeste mais recente que ele fez. Interessante, não Ele fez o True Crime, o Crime Verdadeiro, que é um filme sobre o presidente ter matado alguém, ninguém acredita na única testemunha que tava lá, e é sobre essa disputa de narrativas, de poder. Então eu indico, assim, já na reta final aqui do podcast, que vocês consumam a filmografia do Clint Eastwood enquanto ator, mas especificamente enquanto diretor. Eu acho que ele é um melhor diretor do que um ator. Isso não quer dizer que ele é um mau ator, tá? É que ele é um grande diretor. Ele é um grande diretor. Eu concordo muito, assim. Eu tava até pensando muito nisso, assim. A gente coloca o Scorsese gigantesco, o Scorsese é gigantesco, mas eu acho que o Clint merece estar num patamar muito mais alto do que ele é colocado. Eu vejo muito, por exemplo, quando você pega O Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese. É um ótimo filme, mas eu não acho que é um filme tão honesto assim, no sentido de que, na minha cabeça, o Scorsese não conseguiu atingir o âmago daquele filme profundamente, de entendê-lo profundamente, a história que ele tá contando. Ele tentou, ele buscou, ele se esforçou, mas ele, pra mim, particularmente, ele não alcançou o âmago daquele tema com toda a sensibilidade que ele poderia e que ele alcança em outros temas em que ele viveu, em que ele realmente experienciou. Quando você pega o Clint e a versatilidade dele, de alguma maneira, ele pega temas que fogem dele, mas ele tem uma honestidade tão grande, e como a gente tá falando, um interesse tão grande pelo que ele tá falando, que eu acho que ele consegue alcançar essa honestidade, mesmo que às vezes ele não entregue um filme que pareça ser tão grandioso quanto os filmes do Scorsese, sabe? Porra, o Clint é um cara foda, mano. Eu acho realmente ele um cara muito interessante, sabe? Um artista muito interessante, assim, sabe? E vale ver a filmografia dele, sim. Eu acho que vale, porra, pra caralho. Eu colocaria com facilidade ele num top 5 diretores vivos. Não vou te colocar na situação de você falar os 5, ok? Mas concordo. Mas é um cineasta muito singular. Eu gosto muito da filmografia dele, eu gosto muito dele. É um cara que eu sinto que quando parte vai
fazer uma falta absurda. Também acho. E de certa forma, ele é a história do cinema, né? Ele faz parte dessa história. Verdade. Por muito tempo, inclusive. Cara, é a gente pensar que o Clint tem 94 anos, por aí, 93, 95. 95, eu acho, né? Acho que é 95. É muito tempo se a gente pensar no quanto que o cinema tá aí. O som não fez 100 anos. O som tem mais ou menos a mesma idade do Clint Eastwood. O som no cinema, obviamente. Exatamente. Você imaginar que ele começou a atuar, sei lá, com 18, 17 anos. É uma parada muito louca. Tipo, 19, não sei. Olha quanto tempo. Ele praticamente tomou 70% do tempo da história do cinema. 60%, 70%, sei lá. É uma loucura isso, né? E eu vou te falar que realmente a tua indicação... A tua indicação me fez muito feliz, porque eu também tava negligenciando muito o Clint já. Assim, até não só enquadrando, né? Esse erro gigante. Mas eu mesmo, cara, nunca me ligava a assistir os filmes dele. E eu sempre que eu assisti eu adorava. E eu, particularmente, eu sou fã dele pelo Velho Oeste. Pelos filmes depois, como os clássicos que ele fez, que são incríveis, né? Porra, Os Imperdoáveis é sacanagem. Incrível, né? Então eu aproveito não só pra agradecer sua indicação. Foi ótima a sua indicação. Já tem compromisso. Titanic, Os Imperdoáveis, tem compromisso enquadrando. E, cara, agradecer sua presença. Obrigado mais uma vez. Porra, obrigado de verdade. Enquadrando tá passando um momento aqui que a gente tá precisando muito mais dessa força. E não só por isso, como a sua presença sempre é ótima, maravilhosa. E, cara, que bom que você veio gravar as Pontes de Madison aqui no Enquadrando. Muito bom. Obrigado de verdade. Eu que agradeço o convite. Sempre que eu posso, eu gosto de estar aqui, de interagir com vocês. A gente já tá nessa parceria aí há bastante tempo. Bastante tempo, muito bom. Muito tempo. E poder, dessa forma, contribuir pro catálogo do Enquadrando, trazendo o Clint Eastwood. Maneiro. Um privilégio. Maneiro. Quiser repetir suas redes sociais, por favor, coloque aí suas redes sociais. O meu YouTube é minha rede principal, Luca Leal, com 2 L's. E eu também agora tô ficando um pouco mais ativo no Instagram. Quero produzir também os conteúdos exclusivos pra lá. Recentemente, inclusive, eu iniciei uma série lá nos Reels do Instagram, onde toda semana eu vou indicar um filme brasileiro inusitado. Maneiro. Na primeira semana eu indiquei o Tia Virgínia, que é um filme da Vera Holtz, muito bom. Próxima semana agora, provavelmente quando essa gravação for ao ar, já vai ter saído, vai ser A Filha do Palhaço, que é um filmaço também de 2022. E eu quero expandir isso, então me sigam lá também no Instagram, Luca Leal. Esse tem um diferencial, tá? Além dos 2 C's no Luca, o último L tem mais um. É Luca Leal com 2 L's no final. Tá bom. Luca Leal com 2 L's no final. Perfeito, perfeito. Gente, vai visitar as redes sociais do Luca, vale muito a pena. Gostei muito dessa ideia, hein? De falar de filmes nacionais inusitados. A gente tá com soft power maneiro aí, tá no momento. E já tem crítica do Agente Secreto já no teu canal? Já tem, já tá disponível lá. Não, vai ter com certeza. Quando lançar esse programa vai ter com certeza. Já tem, né? Então, perfeito. E, gente, olha só. Então, se você quiser apoiar o Enquadrando, pra não só você poder acompanhar as gravações, né? Como público, mas também trocar uma ideia com a gente, vai no nosso apoia-se/enquadrando. A contribuição de R$10 faz com que você participe do nosso grupo do Discord. A contribuição de R$25 faz com que você tenha seu nome lido aqui no programa depois que eu leio as sinopses. Um momento muito importante. Você tem o Instagram também, que é enquadrando_oficial, que você pode trocar uma ideia lá com a gente também, tá? Manda uma mensagem lá, vai ser super legal. E tem o @enquadrando, que é nosso YouTube. A gente sobe também os programas lá, porque tem gente que prefere ouvir diretamente pelo YouTube. Então é isso, gente. Olha, foi um prazer. Um grande abraço. E bons filmes.